A guilhotina é honesta. A lâmina que desce em um instante, a agressão declarada, o inimigo que se revela. Há uma clareza terrível em tudo isso. O corpo sabe como reagir, lutar ou fugir. A mente se foca, a alma se arma para o impacto. Mas a civilização moderna aperfeiçoou uma forma de destruição muito mais sofisticada, mais paciente. O veneno lento. Aquele que não tem gosto, não tem cheiro e é servido em cálices de amizade e normalidade. É uma morte que não se anuncia. É sobre esta morte que o filósofo Friedrich Nietzsche nos alertava. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olhará para dentro de você. O abismo não é um monstro mítico. O abismo é o vazio coletivo, é o consenso da mediocridade, a teplotá do conformismo. E as pessoas que nos rodeiam, muitas vezes, sem qualquer intenção maligna, são as guardiãs deste abismo. Elas nos convidam a olhar para ele, a nos acostumarmos com sua escuridão, até que nossos olhos se esqueçam da luz. Hoje vamos aprofundar nossa análise dos sinais de que o veneno já circula em suas veias, de que o abismo ao seu redor não está mais apenas olhando, mas começando a reivindicar você. Preste atenção aguda à textura das conversas. Elas são um tecido rico de ideias, perguntas e revelações, ou uma colcha de retalhos puída, feita de fofocas, reclamações e banalidades? O problema, no entanto, é mais profundo do que a mera superficialidade. É um medo ativo da profundidade. Observe a cena. Em uma mesa de jantar, você, tocado por uma leitura, tenta iniciar uma conversa sobre a mortalidade, sobre o legado, sobre a beleza, e imediatamente o desconforto se instala. Alguém rapidamente pega o celular para mostrar um vídeo engraçado. Outro muda de assunto para o jogo de futebol de ontem. O ruído retorna para preencher o perigoso vácuo da reflexão. Eles não fogem apenas de temas complexos, eles fogem do silêncio que tais temas exigem. O silêncio é o espaço onde a verdade pode germinar, e o ruído constante de trivialidades é o herbicida mais eficaz. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard afirmou que a multidão é a inverdade. Se o diálogo do seu círculo serve apenas para reforçar as certezas da multidão e para abafar o questionamento individual, você está sendo treinado para aceitar a inverdade como norma. O impacto disso é uma atrofia intelectual. Sua mente, um músculo que anseia por exercício, se torna flácida. Seu vocabulário empobrece, sua capacidade de articular um pensamento complexo se desvanece. Você se acostuma tanto com a ração escassa de ideias que se esquece do que é sentir a fome pela verdade. Como disse o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes, e o primeiro costume que elas corrompem é o de pensar por si mesmo. O cinismo é a ferrugem da alma, e ele é altamente contagioso. Quando você revela um sonho, o desejo de escrever um livro, de começar uma jornada espiritual, de mudar de carreira para algo com mais significado, observe atentamente as microexpressões, o tom de voz. O encorajamento é genuíno ou carrega um traço de condescendência? Isso é muito difícil. Quase ninguém consegue. Você sabe onde está se metendo? Essas frases são disfarçadas de preocupação, mas, na verdade, são projeções do medo e do fracasso deles. O cínico não é um realista. Ele é um idealista desapontado que transformou sua dor em uma arma contra a esperança alheia. Sua ambição é uma ameaça existencial para eles. Ela é um espelho que reflete a estagnação deles, as desculpas que contam a si mesmos para justificar sua inércia. Para proteger o próprio ego frágil, eles precisam invalidar sua jornada. Se você falhar,
a visão de mundo deles é confirmada. Tentar é inútil. Se você tiver sucesso, o castelo de cartas de suas justificativas desmorona. É por isso que o cinismo deles é tão persistente. Ele se manifesta como zombaria, como uma análise excessivamente realista que drena toda a paixão do seu projeto. Estar cercado por isso é como ser um escultor cujas ferramentas são constantemente roubadas ou criticadas. Aos poucos, você começa a acreditar que a pedra é de fato inquebrável, e então você a abandona. Analise os rituais do seu grupo. O que os une? É a superação ou a sedação? A criação ou o consumo? Aldous Huxley foi um profeta. Seu soma em Admirável Mundo Novo não era apenas uma pílula, era um princípio. O controle social pelo prazer incessante e pela distração obrigatória. O soma moderno é a sexta-feira, onde o objetivo é beber até o esquecimento. É o domingo, passado inteiramente na penumbra de uma maratona de séries. É a rolagem infinita pelas vidas editadas de outros, uma anestesia digital para a dor da sua própria vida não vivida. Isso não é um mero passatempo, é um pacto coletivo de entorpecimento. Vamos todos concordar e não olhar para o vazio, parece ser o lema tácito. Vamos nos distrair juntos para que ninguém precise enfrentar a si mesmo. Quando você tenta quebrar esse pacto, hoje não vou beber. Preciso acordar cedo para meu projeto. Vou desligar o telefone para ler. Você não está apenas recusando um convite. Você está cometendo um ato de traição. Você está se recusando a tomar o anestésico. E uma pessoa consciente no meio de pessoas anestesiadas é um elemento perturbador. Sua sobriedade os força a sentir um vislumbre da própria fuga. Por isso, a pressão para que você relaxe e seja normal é imensa. Eles não oferecem o soma para te ver feliz. Eles o oferecem para que você volte a dormir ao lado deles. Este é o ponto de ruptura. É aqui que a destruição lenta se torna mais ativa. Você começa a se transformar, e o sistema imunológico do grupo te ataca como a um corpo estranho. A alegoria da caverna de Platão é o mapa perfeito para essa jornada. Você se libertou, viu a luz. Mas Platão nos alerta sobre o perigo do retorno. Os outros prisioneiros, confortáveis em suas correntes, não celebram sua liberdade. Eles a ressentam. Eles tentam te convencer de que as sombras na parede são a única realidade. Você está delirando. Você se acha melhor que nós? Existe um arquétipo ainda mais antigo e sombrio para isso. A história de Caim e Abel. Abel oferece a Deus o seu melhor, e sua oferta é aceita. Caim oferece menos, e é rejeitado. A reação de Caim não é melhorar sua própria oferta, é eliminar Abel. A virtude do irmão não o inspirou, ela o humilhou. Quando você busca sua melhor versão, seu corpo mais saudável, sua mente mais afiada, seu espírito mais conectado, você está fazendo a oferta de Abel. Para os Caíns ao seu redor, que se contentam com o mínimo, sua excelência é um insulto insuportável. Eles não tentarão se elevar ao seu nível. Tentarão, sutilmente ou não, derrubá-lo ao deles. Seja com um apelido pejorativo, com a sabotagem de seus novos hábitos ou com o isolamento social. Você aprende a dolorosa lição de que em certos terrenos, crescer é um crime. Um círculo que te nutre é um porto seguro na tempestade. Um círculo que te destrói é um navio de cruzeiro que passa por você enquanto você se afoga, com os passageiros acenando da proa. Eles até podem tolerar suas queixas cotidianas. Reclamar do trânsito ou do chefe é uma moeda de troca social, mantém a conversa em território seguro e negativo. Mas a dor real, a angústia da alma,
essa é outra história. Quando você atravessa uma noite escura da alma, uma depressão, uma crise de fé, o luto profundo, sua dor se torna um espelho de alta definição. E eles não gostam da imagem que vem. A fragilidade humana, a possibilidade do sofrimento absoluto, a necessidade de uma força interior que eles não possuem. Sua dor exige uma profundidade de empatia que suas almas rasas não conseguem oferecer. Eles se tornam distantes, oferecem clichês vazios. Tudo vai ficar bem, pense positivo. Trocam de assunto, desaparecem. E você, no seu momento de maior necessidade, descobre a verdade mais desoladora: estar cercado de pessoas e estar completamente só. É a falha fundamental no mandamento de amar o próximo como a si mesmo, pois para amar o próximo em sua dor, é preciso primeiro ter a coragem de encarar a possibilidade da própria dor. Ouça o discurso. Qual é a sua estrutura fundamental? É um chamado à ação ou uma ladainha de acusações? Ambientes destrutivos florescem no solo fértil da vitimização. A culpa é uma mercadoria que nunca sai de estoque. Nesse universo, a responsabilidade pessoal é a heresia suprema. O indivíduo é sempre um produto indefeso de forças externas, a criação que teve, as oportunidades que não teve, a injustiça do sistema. Ser vítima confere uma estranha forma de nobreza e, mais importante, isenta a pessoa do trabalho excruciante de mudar a si mesma. Quando você ousa desafiar essa narrativa, quando você aplica os princípios do estoicismo ou do existencialismo e declara: minhas circunstâncias não me definem, minhas respostas sim, você é visto como cruel e sem compaixão. Você está violando o acordo de impotência mútua que mantém o grupo coeso. Esse culto à vítima é a renúncia voluntária da soberania pessoal. É entregar as chaves do seu reino interior e depois reclamar que ele foi invadido. Ao permanecer nesse ambiente, você é treinado, dia após dia, a enfraquecer seu músculo da vontade, a acreditar que seu destino é um roteiro já escrito por outros. É a liberdade trocada pela segurança de nunca ser o único culpado pelo próprio fracasso. Este é o golpe de misericórdia. Depois que sua mente foi embotada, sua esperança ridicularizada e sua vontade enfraquecida, a única defesa que lhe resta é a mais antiga, a intuição. Aquela voz silenciosa, aquele sentimento visceral no plexo solar que te diz: isto está errado. Este lugar não é para você. Fuja. É o seu self mais autêntico, como diria Carl Jung, tentando te guiar de volta para casa, para o seu próprio centro. Mas o barulho do grupo é ensurdecedor. A lógica deles parece tão razoável. Você está exagerando. São seus amigos, eles gostam de você. É assim que o mundo funciona. Eles te ensinam a racionalizar o seu desconforto, a patologizar sua sabedoria interior. Você começa a acreditar que sua intuição é ansiedade, que seu anseio por significado é arrogância. A cada vez que você trai essa voz interior para se conformar, você corta um fio que te conecta à sua própria verdade. Repita isso vezes o suficiente e o fio se rompe. Você se torna um estrangeiro dentro de si mesmo. Você terceiriza suas decisões, sua moralidade, sua percepção da realidade. A destruição está completa. Você não é mais o protagonista da sua vida. Tornou-se um figurante na peça medíocre de outra pessoa. Se este roteiro ressoou em você, como um diário que você não teve coragem de escrever, entenda que o reconhecimento é o antídoto. É a primeira luz da aurora após uma longa noite. A consciência precede a libertação. A resposta, contudo, não é na guerra. Tentar mudar essas pessoas é tentar ensinar astronomia a quem adora a parede da caverna. É uma batalha perdida que só irá drenar o que lhe resta de energia.
A resposta é mais radical e mais silenciosa. O êxodo. É preciso ter a coragem de ser o pássaro que abandona o bando, que voa para o inverno para tentar, sozinho, encontrar o caminho do verão. É preciso abraçar a solidão, não como ausência, mas como soberania. A solidão é o estúdio onde você pode finalmente começar a esculpir a si mesmo, sem que ninguém tente roubar suas ferramentas. Comece com pequenos atos de secessão. Diga não a um convite que sua alma rejeita. Reserve uma noite por semana para o silêncio, a leitura e a contemplação. Desligue o ruído. A cada pequeno ato, você retoma um palmo do seu território interior. E isto é um chamado à resistência mais importante de todas. A resistência pela própria alma. É um ato de amor próprio tão profundo que pode ser confundido com egoísmo por aqueles que não o compreendem. Deixe que pensem. Seu dever não é com a opinião deles. Seu dever é com a promessa do seu potencial. Afaste-se do abismo. Dê as costas à caverna. E inicie a árdua, mas sublime escalada da sua montanha. O caminho é íngreme e o ar se tornará rarefeito. Mas à vista do topo, a visão clara de quem você realmente é, em toda a sua luminosa e indestrutível verdade, vale cada passo da jornada.